Boa noite, meus amigos! Estamos recebendo nossa amiga Beth. Ô, amiga Beth, seja bem-vinda. Antes de mais nada, nós vamos estudar hoje a parte primeira do capítulo 10, Intervenções dos Demônios, Modernas Manifestações, o item 15 a 17. Então, eu gostaria de pedir licença para vocês, meus queridos, e agradecer a todos que estão se inscrevendo e continuarem divulgando o nosso canal, que o nosso canal é importante para que a gente possa distribuir essas mensagens maravilhosas, esses estudos importantes da doutrina. E eu gostaria de pedir licença rapidamente. Então, meus amigos, nós estamos com uma campanha super importante, junto com a Casa Espírita Edgar Armon. Quem puder colaborar, precisamos de cestas básicas, pode ser a cesta inteira. Agora, se não tiver condições, vocês podem doar um item que está aparecendo no vídeo. Daí, vocês levam lá na Casa Espírita e eles vão montando as cestas, tá bom? E artigos para o bazar. Bom, o bazar está precisando de roupas e calçados. Assistência, gestantes e necessitados, eles estão precisando de fraldas, do PLGG. Bom, local, horário para doações. De segunda e quarta, das 19 às 21 horas, sexta, das 13 às 15 horas, lá na Casa Espírita Edgar Armon, na Rua Bolívia 717, Parque das Nações, Santo André. Juntos fazemos a diferença. Muito obrigado pela atenção e é com você, minha amiga do coração, uma honra imensa. A honra é toda minha. Fico muito feliz de poder estar aqui. Então, elevamos o pensamento a Deus, a Jesus, peçamos para que a espiritualidade amiga, os mentores do SEAC, nossos mentores, nos amparem, nos inspirem nesses próximos instantes. Que assim seja. Bom, então, é esse livro, né? Estudo continuidade desse livro, Céu e Inferno, né? Escrito por Allan Kardec. Capítulo 10, Intervenção dos Demônios nas Manifestações Modernas. Modernas significa aí contemporâneas, na época em que Kardec escreveu, no século XIX. E para a Igreja Católica e para a tradição judaico-cristã, os demônios são espíritos malévolos, né? É o diabo, Satanás, o Lúcifer. Para a mitologia greco-romana, os demônios são espíritos intermediários entre os deuses e os humanos, né? E eles inspiram, aconselham, tipo assim, né? Anjo da guarda. Sócrates tinha o seu daemon, né? O seu demônio, seu daemon pessoal, que inclusive o Sócrates escreveu: ser feliz é viver sob a influência de um bom daemon. Então, esse significado de demônio da mitologia greco-romana para demônio da Igreja Católica é uma mudança que aconteceu ao longo dos séculos. Bom, nós vamos falar aqui do demônio na concepção da Igreja Católica, que é isso que nos traz Kardec, né? Onde ele escreve que a superstição exagerou o poder dos demônios, tanto que eles haviam posto Deus no esquecimento, escreve Kardec. Por toda parte aparecia a mão de Satã. E os fenômenos espíritas que aconteceram no século XIX, as mesas girantes, as materializações, as pancadas, os raps, né, que se multiplicaram no século XIX, mostraram que essas intervenções, né, são de inteligências ocultas. Podem ser espíritos bons, podem ser espíritos maus. Então, porque tem diversos graus de evolução dos espíritos. E Allan Kardec também escreve que
A igreja acusava naquela época, no século XIX, o espiritismo de lidar com magias. Mas o espiritismo condena a prática da magia, condena o abuso de evocar espíritos para atender interesses pessoais, para essas sessões levianas, cheias interesses de orgulho, de cobiça. O espiritismo também desaprova os falsos devotos, os excessos do fanatismo, e Kardec, né, faz um alerta. Antes de formular uma acusação, é necessário verificar se ela é justa. A censura da igreja cai sobre os charlatães, os exploradores, as práticas da magia, da feitiçaria. Bom, ele está falando de magia, né? Então, o que é magia? É a arte, ciência ou prática baseada na crença de ser possível influenciar o curso dos acontecimentos, mudar, né, até as leis de Deus, produzir efeitos não naturais, valendo-se da intervenção de seres fantásticos, né, seres sobrenaturais, com uso de fórmulas, rituais, amuletos. E, no entanto, o Espiritismo ensina que tudo está subordinado às leis de Deus. Milagres, né? Os milagres, o que se considera milagre, não é aquilo que nós ainda não entendemos, são as leis que nós ainda desconhecemos, mas que não vão contra as leis da natureza. E, além disso, no Espiritismo, não há rituais de veneração aos espíritos ou veneração ao diabo. E a igreja, né, acredita que os espíritos que atendem, eles dizem os ímpios, né? Os encarnados que são devotados ao mal. Esses espíritos que atendem tanto as pessoas encarnadas más, como as pessoas inocentes, né? As pessoas que são facilmente enganadas não são enviados de Deus. Mas o que Jesus disse quando esteve conosco, encarnado? Os sãos, os saudáveis, não precisam de médico. Então, os bons espíritos, eles esclarecem, consolam todos os que necessitam, sejam encarnados que estão dentro do caminho da lei de Deus ou desviados, né? E mesmo comunicações de espíritos superiores com mensagens edificantes para a igreja, seria obra do diabo. E a Igreja Católica foi a que mais atacou a doutrina dos espíritos, né? Nas primeiras décadas, depois do seu surgimento, no século XIX. O Vaticano até publicou uma bula. Bula é um documento oficial, escrito em latim, com o selo do Papa, né? E essa bula diz: ou o Espiritismo destruiria a Igreja, ou a Igreja destruiria o Espiritismo. Tem um artigo na internet que foi publicado em 1992, intitulado Espiritismo. Por que não sou espírita? É escrito por Dom Estevão Bittencourt, né, um religioso da Igreja Católica. E ele, aqui nesse artigo, ele escreve as razões por que o católico não pode ser espírita. Por que nós trouxemos esse artigo aqui, de 1992? Porque aqui, Kardec, que viveu no século XIX, fala o que a igreja falava, Kardec escreve, o que a igreja falava a respeito do espiritismo no século XIX. Será que essas coisas, essa opinião da igreja, essa opinião desfavorável que a igreja tem em relação ao espiritismo, se mantém ou se modificou? Por isso que a gente vai se basear nesse artigo da internet, que foi escrito em 1992 por Dom Estevão Bittencourt, né, da Igreja Católica. E ele, né, as razões pelas quais o católico não pode ser espírita.
Então, escreve ele: o Espiritismo mostra a comunicação entre vivos e mortos. Mas, para a igreja, essa comunicação é uma ilusão. Outro ponto é que o Espiritismo defende a reencarnação. E aqui, nesse artigo, eles, né, são contra. E ele escreve nesse artigo que o espiritismo, as práticas mediúnicas causam doenças mentais. E ele escreve também que o espiritismo seduz fiéis católicos, mostrando prodígios, prometendo a comunicação dos defuntos, assim que ele escreve. E para a Igreja Católica, a mediunidade é mera expressão do psiquismo do médium ou dos seus assistentes. Então, ainda em 1992, a Igreja tem essa visão errônea, né, da, da influência dos espíritos sobre os encarnados, das comunicações dos espíritos, do espiritismo em si. No entanto, Vinícius, um grande escritor espírita, é o pseudônimo de Pedro de Camargo, escreveu livros incríveis. E ele escreveu um dos livros cujo título é Na Escola do Mestre. E ele cita uma passagem que está lá em Mateus, no capítulo 16, item 13 a 23, quando Jesus fala aos discípulos, pergunta aos discípulos: o que diz o povo ser o filho do homem? O filho do homem é Jesus, né? E aí eles respondem: João Batista, Elias, Jeremias ressuscitado. E Pedro responde: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro: bem-aventurado, Simão Bar Jonas, bem-aventurado és, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, né? Mas meu Pai que está nos céus. E Jesus fala que Pedro seria a rocha e que sobre a rocha ele, Jesus, edificaria a sua igreja. O povo, né? O povo achava naquela época que Jesus, né, era um profeta que tinha vindo para libertar Israel de Roma. E quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizeis que eu sou? Pedro, que era médium, responde: tu és o Cristo, Filho de Deus. Ou seja, ele foi inspirado, ele trouxe uma revelação da espiritualidade. Não foi ele que respondeu. Ele foi tipo uma psicofonia, né? E quando Jesus disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra não é Pedro, não. É a revelação obtida por Pedro. E não sobre Pedro, com todas as suas fraquezas. A igreja entendeu assim, né? Que Jesus edificaria a igreja sobre Pedro, tanto que, né, tem no Vaticano, né, a Basílica de São Pedro, Pedro considerado o primeiro papa da Igreja Católica, mas aí não, Vinícius explica que a pedra aqui significa essa revelação que Pedro obteve do plano mais alto através da sua mediunidade. E Vinícius escreve: é óbvio que sobre os frágeis ombros humanos, Jesus jamais pensou em apoiar as colunas de sua igreja. Prometeu, sim, solenemente, fundá-la sobre a revelação, isto é, sobre as verdades que as revelações anunciam através do mediunismo ou profetismo, como então se dizia. Então, a verdade é essa rocha inabalável contra a qual não prevalecem as forças do mal. E os vários tipos de mediunidade são as chaves que nos ligam ao céu para atingir essa verdade. Então, Pedro, ou rocha, é o símbolo da verdade revelada. O Pedro é o intermediário humano da revelação do céu.
quando ele fala, né, para Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus, né? Então, foi pela sua mediunidade que ele trouxe essa revelação. E a verdade não é propriedade particular, né? Mas vem de cima, paira acima dos homens, escreve Vinícius. Jesus é a verdade, é a pedra rejeitada, ele foi crucificado, né? Mas sobre essa pedra, Jesus ergueria a sua igreja. Então, a mediunidade, né, que é combatida pela Igreja Católica, ela é a pedra que fundou a Igreja de Jesus. Inclusive, no dia de Pentecostes, né, surgiu assim um ruído no céu, vindo do céu, um vento forte, e havia uma multidão de pessoas de várias regiões que ficaram observando aquele ruído, aquele vento, e no meio daquele povo apareceram línguas de fogo que eram sobre as cabeças dos apóstolos. Quer dizer, os apóstolos começaram a falar outras línguas, e cada pessoa que lá estava ouvia em seu próprio idioma essas revelações. Pedro, né, estava mediunizado. Nesse dia de Pentecostes, ele disse que crucificaram Jesus, mas Jesus ressuscitou. Havia 3.000 pessoas no dia de Pentecostes, assistindo a essas manifestações mediúnicas dos vários discípulos de Jesus, e essas 3.000 pessoas acabaram aderindo, né, ao cristianismo, se tornaram cristãos. E Vinícius escreve: eis aí como se cumpriu a promessa que Jesus fizera a Pedro de fundar a sua igreja sobre a revelação. E tudo sempre evolui, né? E Allan Kardec escreve que as conquistas da metapsíquica, que é a ciência que estuda os fenômenos mecânicos, por exemplo, a movimentação de objetos, né? Ou esses fenômenos psicológicos, a metapsíquica estuda tanto fenômenos mecânicos como psicológicos. Então, sabe, pedras, né, que voam nas casas, tipo poltergeist, movimentação de objetos, ou mesmo, né, um objeto que vai de um lugar para o outro, as mesas que sobem, né, no caso das mesas girantes, ou esses fenômenos psicológicos que são as próprias mensagens dos espíritos. Então, as conquistas da metapsíquica e o desenvolvimento da parapsicologia, que é a ciência que estuda os fenômenos paranormais, a percepção extrasensorial, né? Tudo aquilo que está além dos nossos 5 sentidos, a visão, a audição, o tato. Então, que são esses fenômenos paranormais? A telepatia, a clarividência, a precognição. Então, as conquistas da metapsíquica e o desenvolvimento da precognição mostraram ao povo, né, o que é realmente a comunicação do plano espiritual. E aí os demônios perderam prestígio, escreve Kardec. A figura de Satanás esfumou-se, né, assim, tchum, desapareceu na mente popular. Isso por conta do desenvolvimento da ciência, do desenvolvimento da filosofia. E aí, o que fez a igreja? Escreve Kardec. Apelou para a explicação de causas materiais para os fenômenos mediúnicos, ou então dizendo que eram fraudes, ou que eram manifestações do inconsciente do médium. E hoje, né? Hoje, o que diz a Igreja Católica sobre o Espiritismo, sobre a comunicação dos mortos, sobre a mediunidade? Então, eu peguei um outro artigo de Frei Boaventura Kloppenburg. Ele escreveu, não é um livro, não é um artigo, é um livro. Ele escreveu um livro editado pela editora Loyola, que foi fundada pela Igreja Católica, e o título desse livro, né,
Espiritismo, Orientação para os Católicos, é de 2014. Vamos ver o que nos diz a Igreja aqui em 2014, nesse livro escrito por um frei católico, e o livro foi editado pela editora da Igreja Católica, a editora Loyola. Escreve esse frei: não há nenhum pronunciamento oficial da Igreja, né, condenando a interpretação espírita dos fenômenos mediúnicos. Jamais a Igreja proibiu o estudo ou a investigação científica dos fenômenos mediúnicos. O católico não está proibido de estudar metapsíquica ou a parapsicologia. Pelo contrário, seria até muito de desejar que também os cientistas católicos e as universidades católicas se ocupassem mais intensa e sistematicamente, ou seja, de uma forma frequente, né, com a fenomenologia mediúnica ou parapsíquica, seja para verificar sua verdade histórica, seja para investigar sua verdade filosófica ou sua causa. Bom, ele falou isso, né, dessa neutralidade da Igreja Católica, só que aí ele se desmente nesse próprio livro, ele fala assim: mas a igreja proíbe evocar os espíritos dos mortos, porque isso é uma proibição de Deus. E os espíritas não podem provocar o fenômeno mediúnico, ainda que seja para fins de estudo. Olha só que contradição, né? Ele mesmo, né, dizendo que seria bom que se estudasse, mas aí agora ele fala que não se pode provocar o fenômeno mediúnico, mesmo que seja para fins de estudo. E ele escreve nesse livro: como toda sessão espírita tem a finalidade própria e essencial de evocar espíritos, ou de provocar a obtenção de comunicação ou mensagens do além, toda e qualquer sessão espírita é um ato de formal desobediência a uma lei divina e, por isso, gravemente proibida e pecaminosa. Ele, inclusive, fala que as práticas mediúnicas causam distúrbios mentais. Então, ele fala, né, dos cientistas católicos, dos sacerdotes estudarem a mediunidade, mas dentro da igreja, mas aqui sendo uma sessão espírita, isso seria proibido e pecaminoso. Então, ainda há muito preconceito, né, em relação ao espiritismo, muita falta de informação, muito desconhecimento, né, do, dos, dos princípios da doutrina espírita. E vamos ver o que nos diz Leon Denis, grande filósofo espírita, escreveu o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele esteve com Allan Kardec, ele era jovenzinho, e depois que Allan Kardec desencarnou, ele divulgou a doutrina espírita pela Europa. E ele explica que o espiritismo estuda o fenômeno, né, mediúnico, que é a comunicação dos espíritos conosco, e também estuda os ensinamentos trazidos por essas mensagens, né, do plano maior, e ele né, explica que Allan Kardec selecionou, classificou, coordenou uma quantidade imensa de mensagens recebidas do plano espiritual e elaborou o livro dos Espíritos. E essas mensagens vinham de fontes diversas, desconhecidas umas das outras, por meio de médiuns de várias localidades, vários países, e Allan Kardec fez questão de se certificar da autenticidade dessas mensagens, e afastou opiniões isoladas, testemunhos duvidosos, e após todo esse trabalho, Allan Kardec colocou as suas conclusões com muita clareza, muita lógica, muito rigor. E Leon Denis também ensina que há duas coisas da doutrina espírita: a revelação que vem do mundo espiritual e a descoberta humana, né? Então, conforme as comunicações foram ficando mais numerosas, as convicções
sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, foram se fortalecendo. E ele diz que muitas pessoas estão angustiadas porque desconhecem, né, ah, desconhecem esses fenômenos, né, espirituais, eles têm uma intuição confusa de um mundo melhor, o que será que vai acontecer amanhã, né? E eles procuram Deus e sua justiça, e os esclarecimentos dos espíritos sobre o problema do ser, do destino e da dor traz uma maior compreensão de tudo. Saber que somos espíritos imortais nos acalma, enquanto que restringir a vida só aqui e agora, né, agrava as misérias morais, né? Ah, olha, tudo que eu tenho é essa vida, estou sofrendo, e depois que eu morrer, o que que tem? O nada. Então, agrava as misérias morais, torna o fardo da existência mais pesado, isso gera desespero, e, inclusive, Leon Denis fala, os suicídios se multiplicam, a sociedade entra em decadência, e, no entanto, os princípios da doutrina espírita são baseados na consciência, na razão. O verdadeiro espírita adota os princípios do espiritismo e segue a sua vida conforme esses ensinamentos. O espiritismo é um terreno neutro entre a ciência e a verdadeira religião, né? O que existe de oposição entre ciência e religião é essa ortodoxia entre ciência e religião dogmática, ciência e ortodoxia, mas chegará um dia que não mais haverá oposição entre ciência e religião. Há apenas um mal entendido, porque a ciência faz a análise, né? Análise, pega cada coisa e decompõe em partes para entender o mecanismo, as leis. E a religião, diz Leon Denis, será a síntese, conhecer o todo, né? As causas, os objetivos, os porquês, os paraquês. Então, o mundo dos fatos, que é estudado pela ciência, e o mundo das causas, que é estudado pela religião, no futuro, se unirão. E o propósito do Espiritismo não é destruir, mas unificar e completar, renovando. E em todas as épocas houve a revelação do mais alto, segundo o nível de evolução dos povos, né? Então, o Espiritismo, escreve Leon Denis, vem separar, no domínio das crenças, o que estava vivo do que está morto. O Espiritismo recolhe e reúne as verdades relativas que diversas doutrinas do passado e do presente apresentam para unir as verdades de ordem geral reveladas pelo Espírito da Verdade. Ou seja, o Espiritismo aproveita todas as revelações que surgiram ao longo dos séculos e une as verdades de ordem geral reveladas pelo Espírito da Verdade, né, no século XIX. E Manuel Gonzalez Soriano, um grande filósofo espírita, escreveu o livro Filosofia Espírita, e lá a gente lê: o Espiritismo é a síntese essencial dos conhecimentos humanos, a síntese é a junção de tudo, aplicada à investigação da verdade. E o grande filósofo Herculano Pires, no seu livro Filosofia e Espiritismo, escreve: o Espiritismo representa um daqueles momentos de confluência de todas as conquistas culturais do homem para um delta comum. Então, amigos queridos, passamos uma vibração a todo o nosso planeta, às pessoas de todos os segmentos religiosos, a todos os governantes de todos os países, que haja paz, concórdia, entendimento, fraternidade, vibremos pelo nosso país,
Vibremos pelos bentores da seara do Cristo, encarnados, desencarnados, pelos bentores do SEAC, pelos trabalhadores do SEAC. Vibremos também por todos aqueles que ainda estão desviados do caminho do bem. E vibremos por nós mesmos e pelos nossos familiares. E nós agradecemos imensamente a Deus, a Jesus, todo esse cuidado, né, de nos trazerem gradualmente essas revelações, conforme o nosso nível de entendimento, nossa capacidade de assimilação das verdades transcendentais. E nós queremos entender, pedimos a Deus e a Jesus que nos ajude, que aclare nossa mente para que entendamos o que é o Espiritismo, né? O quanto o Espiritismo pode ser importante na nossa vida, para que possamos nos tornar pessoas melhores e também tornar esse mundo melhor. Então, Pai do céu, Jesus amado, ajuda-nos a estarmos sempre no caminho do bem. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite, amigos.